Olá pessoal, está no ar mais uns 5 perguntas da Assets. Hoje vamos receber Arthur Azevedo, atual CFO da Tecumseh. O Arthur é um executivo com muita bagagem. Ele passou por empresas de diversos setores da economia e diversas origens, inclusive com muita experiência fora do Brasil, em mercados como Estados Unidos e Europa. Sua formação inclui o Programa de Diretores Internacionais do INSEAD e também um MBA na Business School São Paulo. A agenda de um CFO com escopo global, além dos desafios de liderança, estão entre os nossos temas. Podem ter certeza que é uma entrevista riquíssima. Não deixem de nos acompanhar. Mas para mim a capacidade de comunicação, o profissional de finanças tem uma vantagem em relação a outras áreas enorme, porque assim, ele tem a visão estratégica, não tem jeito de ser um CFO sem ver o tabuleiro inteiro, sem ver mercado, sem ver resultado, sem ver performance e tal, né? Então ele tem um conjunto ali de informação que nenhuma outra área tem, né? E ele consegue enxergar tudo, ele tem que sumarizar isso tudo de forma a comunicar isso para alguém, seja fazer um reporte para a corporação, né? Seja poder fazer um reporte para o mercado todo trimestre, mas ele tem que fazer isso. Então, ou seja, ele já tem essa visão. O profissional de finanças que pega essa informação e vai para a equipe, que não seja necessariamente só de finanças não, tá? Da empresa inteira, mostrando onde é que está, quais são as falhas, tem que precisa melhorar, etc. Ele naturalmente já se torna um líder que já saiu de finanças nesse momento, né? Você já está falando de engajamento, de trazer a tropa junto com você, é outro bicho. Aquela coragem de sair da caixinha é um negócio que a gente não tem. A gente tem uma tendência a se proteger dentro da área financeira muito grande, que é o técnico, que é o que a gente conhece, que é o que a gente tem informação. A gente tem uma tendência a ficar lá dentro, né, e ficar olhando da caixa lá, mas sem sair dela, né? Então a gente não ousa. Talvez seja um pouco mais de ousadia para sair do mundo financeiro e realmente ir para o mundo do negócio. Eu acho que outra coisa também é o seguinte, em algum momento ele tem que sair da área de finanças. É difícil um cara assumir uma posição de CEO sem conhecer seus clientes. Conhecer o cliente é de ir lá, apertar a mão do cara, negociar com o cara, brigar com o cara. Tem que passar por isso, né? Então, assim, uma passagem para uma área comercial ou numa área de compras, que é uma área também de muita negociação e tudo, eu acho que é importante. Então, em algum momento, você tem que sair daquele caminho tem que sair da zona de conforto, né? E passar para uma área dessa. É fundamental, né? Bom, a experiência que eu tive como auditor e como consultor contribuiu muito para a formação que eu tenho hoje. Assim, dificilmente eu consigo me enxergar fazendo o que eu faço hoje sem essa experiência passada, né? Primeiro, me deu uma formação contábil muito sólida. E é difícil você enxergar um CFO sem uma visão contábil boa, né? Outra coisa que foi importante para mim foi a questão de aprender a trabalhar. Eu aprendi a trabalhar em auditoria. E também skills mais softs, né? Tipo, aprender a fazer uma entrevista, aprender a participar de uma reunião, a lidar com o cliente, a fazer apresentação. Toda essa minha formação veio dessa época, né? E uma outra coisa que me deu também nessa época foi uma visão mais comercial também, mais de negócios. Porque em algum ponto da carreira eu era responsável por um cliente, por um trabalho, por um projeto, eu tinha que fazer proposta, eu tinha que negociar preço. Então, assim, ia além do escopo de um financeiro, né? Ia muito mais um cara comercial mesmo, né? E isso hoje eu consigo entender o que passa o meu colega de vendas, o meu colega de marketing, né? Porque eu fiz em algum momento da minha carreira isso aí, né? Então, isso aí eu acho que formou bastante do profissional que eu sou hoje. Eu diria que o ambiente é muito diferente, assim, quais são as coisas que eu acho que são importantes aí? Primeiro, que é um detalhezinho importante, teu acionista lá é o povo brasileiro, isso faz uma diferença brutal. Você tem que dar conta daquilo que você está fazendo, de todo o recurso que você gasta, tudo tem que estar muito transparente, né? O ambiente regulatório é totalmente diferente. Uma empresa SA de capital aberto tem um ambiente regulatório complexo, uma empresa estatal é 3 vezes mais ou 4 vezes mais, né? Então você tem o Bovespa, a CVM, o TCU, a CGU, o Ministério Público, está todo mundo de olho no que você está fazendo. Então você tem que estar muito bem calçado em tudo que você faz, seja na área financeira, seja em outras áreas também, né? E outra coisa que é importante não basta só fazer assim, dessa forma. Você tem que garantir que você tenha a documentação e o rastro para que daqui a 10 anos, quando alguém for olhar, você
tenha tudo mostrando que foi feito dessa forma, né? Eventualmente você não vai nem lembrar mais qual foi a decisão que você tomou, mas tem que estar lá, aquela documentação tem que estar lá. Agora, outra coisa que é o contraponto disso você não pode deixar a empresa parar por causa disso, né? É um ambiente que, por toda a regulamentação que tem e por toda a consequência que pode ter por uma coisa mal interpretada, tende a levar o executivo a ser muito averso a risco. E isso é perigoso, porque pode paralisar a empresa e pode tornar a empresa pouco competitiva. E você, como executivo, você tem que garantir que isso não aconteça, né? Bom, diferença entre a atuação do CFO entre uma empresa estrangeira e uma empresa brasileira, né? Eu destacaria alguns pontos. Primeiro, que talvez não seja nem muito ser estrangeiro ou ser brasileiro, é ser subsidiária ou ser matriz. Isso tem uma diferença de atuação brutal. Subsidiária, você tem que ter um trabalho muito maior de articulação junto ao corporativo, que normalmente está fora do país, do que você teria numa empresa nacional. Toda a origem, né, de compliance, de regra, de governança, está fora do país. Então não adianta você querer fazer as coisas sem conversar com o legal lá de fora, sem alinhar com o teu par na controladoria da holding, sem fazer essa articulação toda. Então, assim, você tem que ter mais paciência, porque você vai ter que fazer uma via crucis para poder aprovar determinadas coisas que na brasileira você não precisa fazer, e tem que ter uma capacidade de preparação, de argumentação também, bem mais elaborada, né? Enquanto na nacional você não precisa fazer essas coisas todas. Você tem que passar por um compliance, você tem que passar por uma conformidade, mas está tudo aqui, às vezes, no mesmo andar que você está trabalhando. Então é muito mais fácil. Tem a diferença também que eu diria que é um pouco entre uma multinacional que tem as suas regras, eventualmente de capital aberto ou não, e uma empresa mais, vamos dizer, familiar, que muitas das brasileiras ainda são. Aí você vai ter assim, um componente que é na velocidade da execução muito forte. Então, assim, tomou decisão, à tarde, tem que estar pronto, né? Enquanto na multinacional você tem tempo, você tem todo um processo que você tem que seguir, então a cadência das coisas é um pouco diferente, né? Então isso o profissional, né, o CFO tem que saber se adaptar. Então acho que eu diria que essas são as grandes diferenças para mim, sabe? A velocidade na execução de uma e de outra e a capacidade que o CFO tem que ter de articulação, tanto numa quanto na outra também, para mim, diferem bastante. Eu diria o seguinte: primeiro, você tem que ter uma leitura de tabuleiro de negócios muito mais abrangente do que uma empresa local. Então você tem que saber como é que o negócio, a dinâmica de negócio de cliente, competidor funciona no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China. Então você ter essa visão do todo é mais desafiador, né? E o negócio se comporta de maneira diferente em um lugar para o outro. Então, ou seja, o remédio não pode ser o mesmo. Então, quando a gente está acostumado aqui no Brasil, às vezes você endereça uma questão com uma ação ou uma série de ações, numa empresa global, você vai ter que fazer isso. No Brasil vai ser um negócio, na Europa vai ser outro, na China vai ter que ser uma coisa totalmente diferente, né? Então, você vai ter que lidar com essas ambiguidades. Eventualmente, aqui você vai ter que corte de orçamento brutal e na China você vai ter que aumentar o quadro porque você precisa vender mais lá. E vai ter que explicar para as pessoas por que um é diferente do outro. É um desafio grande, eu acho. O outro é o seguinte, é a comunicação. Você tem equipe espalhada no mundo inteiro, está todo mundo remoto, horário diferente, né? Então você tem que conseguir comunicar com essas pessoas de forma a manter todo mundo alinhado, né? E outra coisa eu diria que é o compliance. A noção de compliance muda muito com a cultura, né? A gente tem uma cultura que é mais americana, né? Daquela coisa toda, tal, né? Mas quando você vai mais para o Oriente, é diferente o negócio, né? Assim, então você tem que ter certeza que as pessoas lá estejam fazendo tudo de acordo com o que você queira que faça aqui e não de acordo com as práticas de mercado que são comuns lá. Acho que essas são as grandes questões aí, né? Quando você me fez a pergunta, a frase que me veio à mente, e talvez não seja nem uma frase tão inspiracional aqui, mas ela é uma frase que eu acho que ajuda a gente a ancorar na terra, é a seguinte: foi falada pelo Mark Bitzer, que é o CEO e chairman da Whirlpool, que ele dizia o seguinte: você não é tão bom quanto as pessoas dizem que você é quando as coisas vão bem, e você também não é tão ruim quanto as pessoas dizem que você é quando as coisas vão mal. Então saiba o seu valor sempre, independente daquilo que as pessoas estejam te falando, sabe?